Axé para quem é de axé e axé para quem ainda não é. Oi, meus lindos, um salve para vocês. Bom, dando sequência na minha história em relação à Umbanda, no vídeo anterior eu disse para vocês, né, que eu decidi me desenvolver sozinha. Exatamente isso. Quando eu comecei, né, a minha caminhada na Umbanda, como eu já disse, né, nos 2 primeiros vídeos, aqui não tinha terreiro de Umbanda, não tinha centro, era só o kardecismo ou essas pessoas que incorporavam na salinha lá cheia de santo dentro de casa. E eu tinha aquela necessidade de não estar um passo à frente, mas de aprender um pouco mais. Eu acabei passando pela fase do fanatismo, mas o meu fanatismo não era em relação à incorporação, era em relação ao conhecimento. Eu queria ler tudo, eu queria absorver, eu queria, eu simplesmente queria. Então, tinha alguns livros que eu conseguia em sites, outros emprestava, né, de algumas pessoas tinham uma coisa ou outra, mas era mais um romance kardecista do que mesmo algo relacionado a Umbanda. Então eu comecei a coletar informações da internet, fui montando apostilas, inclusive eu tenho essas informações guardadas até hoje, são 15 anos já, e eu as tenho guardadas ainda, porque eu acho muito importante, porque foi o meu início, né? Foram os primeiros passos da minha caminhada dentro da Umbanda, então eu achei muito importante estar guardando essas impressões, né, que eu salvava no Word, imprimia tudo, trazia para casa, montei uma apostila, foi um Deus nos acuda, mas foi. E em relação à incorporação, é justamente isso, o perigo de você incorporar fora de um terreiro é porque assim, você não conhece a energia da sua entidade, você não conhece como trabalham as entidades, você não sabe como é a manifestação de um caboclo, você não sabe como é a manifestação de um preto velho, de uma criança, de um baiano, boiadeiro, de um marinheiro e por aí vai, né? São várias linhas que nós temos de trabalho dentro da Umbanda. Então, não se tinha uma noção. Como vem um boiadeiro? Como vem um cigano? Né? Como que é a manifestação de um Exu, de uma pombogira? Né? Então, isso deixava assim, um monte de ponto de interrogação. E outra coisa, nós não tínhamos firmezas, nós não tínhamos assentamento, a gente não tinha nada disso. Então era muito perigoso aquilo que a gente estava fazendo. Quando eu digo a gente, foi eu e o Zé Maria na época. E então a gente não tinha essa noção, né, do perigo de repente incorporar um quiumba. O que é um quiumba? É um desencarnado, né? Eguns, quiumbas. Eguns somos todos nós, né? Todos os espíritos são eguns. E quiumba, no caso, seria aí aquele espírito mais um bagunceiro, um perturbador, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Os famosos encostos também estão aí nessa classificação de quiumba. Então a gente não tinha essa noção. Nós sabíamos o que sentíamos. Por exemplo, se a gente fosse ajudar alguém e nós sentíssemos, né, aquele incômodo básico, né, de ter uma ânsia, de ter uma dor de cabeça, a gente já sabia que tinha um trem ali, que tinha que tirar alguém dali, que estava em obsessão, a gente já sabia. Mas e como identificar as nossas próprias entidades? Gente, eu falo que eu acho que a missão era tão forte, né, que graças a Deus a gente não teve esse tipo de tropeço, né, pela graça de Oxalá, pela luz divina dos orixás, não aconteceu o pior, vamos colocar assim. Óbvio que cabeça do médium, né,
atitude do guia muitas vezes. E a gente não sabia, né, não tinha noção do risco que a gente estava correndo. Quando a gente fala que muitas vezes a cabeça do médium é a atitude da entidade, é porque assim, quando você está no desenvolvimento mediúnico principalmente, o seu pensamento, ele pode interferir, você pode interferir no trabalho daquela entidade, entendeu? Hoje nós temos 98% de médiums conscientes, né? Médiums que estão presentes, que estão vendo o trabalho dessas entidades, como elas estão trabalhando, o que elas estão falando, o que estão conversando, entendeu? Mas, gente, é aquela velha história, é a medicina e o paciente. O médico não pode sair comentando a vida do paciente, da mesma maneira que os médiums não podem sair comentando a vida dos consulentes. É bem assim que acontece. Então, tivemos 2 vezes, sim. Tivemos 2 vezes. Uma vez aconteceu comigo e a outra foi com o Zé. Mas é justamente isso, gente. É pelo perigo que se corre de não ter um assentamento, de não ter um terreiro, de não ter alguém responsável pela sua coroa. Coroa aberta, qualquer um toma conta. Infelizmente, essa é uma grande verdade. Então, se você não faz um banho, se você não firma o seu anjo de guarda, se você não tem ali uma firmeza pro orixá, uma coisa ou outra assim, você acaba ficando à mercê de espíritos zombeteiros, né? Você acaba ficando à mercê, o seu corpo está exposto, né? Você está lidando com o que você não vê. Então, a partir do momento que você oferece, você deixa livre a tua matéria, se você não tem o conhecimento necessário de quem é e de quem não é, você pode sim dar a passagem para um zombeteiro, né? E isso, infelizmente, acontece. Agora, dentro de um terreiro, não. Dentro de um terreiro, você convive com a energia das entidades. Então, se tem uma gira de caboclo, você sente a energia desses caboclos. Você consegue identificar se quem está próximo a você é um caboclo ou não. Se é uma gira de preto velho, é a mesma coisa. Você consegue identificar essa energia mais tarde. Da mesma maneira que se você está numa gira de Exu e Pombogira, você consegue também identificar se o que está próximo a você é um Exu ou uma Pombogira. Você consegue ter essa certeza de incorporação. Você não está dando o seu corpo para qualquer um, né? Você está dando o seu corpo para uma entidade trabalhar. Então é isso que é bem bacana de estar salientando, né? De estar explicando. Então, se você de repente não tem um terreiro próximo a você, mas de repente você sabe que você é médium, você aceita essa condição de médium. O que é aceitar a condição de médium? É saber que a partir do momento em que você assume esse compromisso com a espiritualidade, você tem que deixar muitas coisas da sua vida de lado. Muitas vezes você vai colocar uma outra pessoa que você nem conhece em primeiro lugar. Esse é o compromisso da Umbanda, do médium umbandista. É você colocar uma pessoa na sua frente. E essa pessoa não é uma pessoa da sua família, não é seu marido, não é seu filho, não é seu namorado, não é pai, não é mãe, não é irmão. Não, é um desconhecido. É uma pessoa que vai procurar o terreiro para ter atendimento. É uma pessoa que vai em busca de uma desobsessão, é uma pessoa que vai em busca de um acalanto, de uma palavra de ânimo, é uma pessoa que vai atrás de abertura de caminhos, e você tem que estar preparado para isso. Não adianta você, por exemplo, se o seu trabalho é na quinta, quarta-feira você encher a cara de cachaça, entendeu? Quem usa droga, entendeu? Você tem preceitos a serem cumpridos. Então, se tem um trabalho na quinta, a partir de terça-feira você já não pode beber bebida alcoólica, você tem que se privar de relações sexuais, entendeu? Se você é usuário de droga, você tem que dar um tempo, pelo menos 24 horas, no mínimo 24 horas antes de começar o trabalho.
você tem que estar com o corpo limpo, com a sua matéria limpa, você não pode ter outras energias a não ser a sua própria. Então é onde você não come carne vermelha, né? Na verdade, assim, depende muito do sacerdote. Tem sacerdote que permite carne branca e tem sacerdote que não permite nenhum tipo de carne, entendeu? Pelo sacrifício animal, né? Então, tem sacerdote que não admite que um filho de fé consuma carne, nem de peixe, nem de frango, nem de porco, nem de boi, nem de ninguém. Agora, tem sacerdotes que já permitem, né? Permitem que sejam, por exemplo, o peixe, por ele ser um animal de sangue frio, não ser um animal de sangue quente, então ele é permitido. Outros permitem também o frango, porque além de ser uma carne branca, é uma carne leve, uma carne de fácil digestão. E os banhos, né? Os banhos, firmeza de anjo de guarda, tudo isso você tem que ter esse resguardo para poder dar o atendimento aí, a sua entidade poder trabalhar livremente, né? E ser o mais coerente possível. Por quê? A energia que vai se achegar para perto da sua matéria limpa, energizada, é a do seu guia. Agora, se de repente você não cumpre os preceitos, você comeu carne, você bebeu, você usou droga, você fez sexo, como que você vai identificar se é realmente a sua entidade que está ali se plasmando ao seu lado ou se não é um quiumba? Então é importante, gente, muito importante estudar. E se você, de repente, não tem um terreiro próximo, Vanessa, mas para mim fica difícil ir num terreiro porque na minha cidade não tem, o que você me aconselha? Estuda. Nós temos aí vários escritores que explicam a Umbanda. Nós temos também vários canais no YouTube que são de extrema confiança. Você pode estar assistindo, você pode estar fazendo anotações em relação àquilo que está sendo ensinado. Nós temos livros, muitos livros, temos blogs. Lógico, você não precisa absorver tudo. Você pega aquilo ali, faz o seu resumo, vê o que você pode absorver para si, né? E consegue trabalhar tranquilamente. Mais tarde, quando você conseguir um terreiro, por exemplo. Antes de iniciar numa casa, eu sugiro que você passe pelo menos 6 meses em 3 casas diferentes. Por quê? É igual igreja, gente. Se você vai numa igreja católica, uma igreja protestante e uma quadrangular, cada um tem um jeito de ensinar, cada um tem uma doutrina, né? É onde você frequenta, vê a qual você se adapta melhor para você poder frequentar. Nenhum terreiro é perfeito, nenhum terreiro é perfeito, tá? Trabalhamos na luz, mas não somos perfeitos porque somos seres humanos, tá bom? Então é isso que eu recomendo para você. Antes de se iniciar, frequenta aí pelo menos 3 terreiros diferentes, vê como que funciona. 6 meses é um tempo bom, né? É mínimo e é bom para você conhecer o trabalho, porque você vai ficar ali na assistência, você vai ficar observando, né? Você vai tomar passe, óbvio, com entidades, você vai pegar banhos, você vai fazer. Eles vão fazer por você aquilo que tem que ser feito, tá? Aquilo que você permite que seja feito por você. Então, antes de iniciar, faz isso, que eu garanto pra você que mais pra frente você vai lembrar disso que eu tô te falando, você vai falar, olha, a Vanessa tinha razão, a Vanessa tinha totalmente razão no que ela falou e hoje eu tô feliz onde eu tô. Então, esse é um pouco da minha caminhada, né, dentro da Umbanda, do meu desenvolvimento mediúnico. Demorou para que eu chegasse ao centro, né, ao terreiro do Pai Miguel, demorou. Então, nesse caminho que eu tracei fora de um terreiro, realmente, eu ganhei muita experiência, claro que sim, né? Também hoje eu sei o que eu talvez não deveria ter feito, mas é como eu disse, né, gente? Era o que tinha para hoje, né? Era o que eu tinha ali à minha disposição para o meu desenvolvimento. Então hoje eu tenho, assim,
bastante discernimento, a gente vai se aprofundando cada gira, cada vez que vem uma entidade conversa, ela transmite aquela sabedoria, você consegue absorver e você então entende o que realmente é bom e o que realmente não é. Bom, esse era o vídeo de hoje. Lembrando, deixa o seu like aqui, tá? Curte também o nosso canal, conforme eu for colocando vídeos novos aí, vai entrando pra você também, tá bom, gente? Gratidão por ter ficado comigo aqui até agora. Eu sei que é cansativo, eu sei. Mas eu preciso contar, eu preciso colocar pra fora, né? Toda essa minha experiência para que de repente você que esteja aí meio perdido, você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, quem sabe, né? O seu caminho de repente não seja igual ao meu. Quem sabe não seja a hora de você parar de sofrer, de bater cabeça e realmente traçar um caminho reto aí para você seguir. Não precisa ser nem dentro da Umbanda, tá? Aqui é como eu me reconheci umbandista. Vou trazer para vocês também muitos outros vídeos falando da nossa vivência de terreiro, do que nós fazemos no terreiro também. Vou trazer uma explicação o que é Umbanda, como começou, né? A partir de quando. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Axé para quem é de axé, axé para quem ainda não é e que Oxalá abençoe a todos. Tchau!